A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. As Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios não levanteis a fronte. Não levanteis a fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Versículo número 9. Quanto a mim, exultarei para sempre, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Amém, meus irmãos? Amém. Se você pode assentar no seu lugar, queira manter a Bíblia aberta, você poderá fazê-lo também. Meus irmãos, diante das injustiças, qual atitude você toma ou deixa de tomar? Algumas opções podemos considerar. Diante das injustiças, alguns de nós tomamos algumas iniciativas, ou agimos, reagimos ou travamos. Diante de situações que não conseguimos resolver, muitas das vezes perdemos o chão. Podemos reagir também de forma intempestiva. E nós vamos responder a essa questão refletindo um pouco sobre o Salmo 75, um dos 12 salmos de Asaf. Asaf, ou um dos seus descendentes, figura proeminente na adoração do santuário, pessoa conhecida na liturgia do culto, talvez a sua casa reconhecida que era na adoração, e seus filhos tenham levado a fama consigo quanto aos salmos que foram compostos em várias épocas distintas. Dentre os salmos de Asaf, nas Escrituras, nós encontramos o Salmo 50, e do 73 até o 83. Estes últimos iniciam o livro 3 dos Salmos, que é uma seção grande do livro de Salmos. E o tema da injustiça e da arrogância humana estão presentes nessa escritura. O Salmo de número 75 é um salmo que vai versar sobre esses temas tão importantes para aquele tempo, importantes também para nós. O comentarista bíblico Warren Wiersbe diz que esse salmo é uma resenha de um culto de gratidão. É como se fosse um resumo, um roteiro de um culto de gratidão a Deus. E esse salmo também nos adverte contra a jactância, que quer dizer arrogância ou soberba. É uma advertência dada a cada um de nós contra essas atitudes tão nefastas. Arrogância e soberba devem ser tratadas pelo Senhor. Aprendemos também com este salmo que Deus agirá sempre dentro do seu cronograma. E obviamente que nós às vezes queremos que Deus haja dentro do nosso tempo. Queremos que Deus faça as coisas a nosso modo, no nosso tempo, com o nosso relógio, com o nosso calendário. Eu sou do tempo que lá em casa tinha folhinha. Chegava o final de ano, as lojas todas davam folhinha de presente, os mercados, e a gente tinha folhinha em casa. Por exemplo, era comum, na hora que trocava o gás, ir lá e marcar o dia que trocou o gás. Aí tem gente que ainda faz isso ainda? Aqui, eu faço isso ainda.
A verdade, eu sou desse tempo, mas ainda tem gente que está no mesmo tempo. Eu já estou mais moderno um pouquinho, né? Mas ainda existe. Eu citei esta questão para poder mostrar que nós às vezes queremos marcar o tempo para que as coisas aconteçam. Nós queremos controlar o tempo. Muitas vezes nós somos impacientes, como as crianças, por exemplo. Criança não tem paciência nenhuma. Ele quer algo agora, e criança vive o hoje. Ele não vive o amanhã. Ele não tem essa expectativa. E por viver o agora, você fala assim, agora não. Mas por quê, mãe? Agora não. Mas por quê? Porque criança não tem essa noção. Nós às vezes agimos assim. Aprendemos nesse salmo que Deus agirá sempre no seu tempo, e que Deus não está sujeito ao controle, à folhinha, ao tempo, à marcação que fazemos, e não está aqui para atender a nossa expectativa quanto a essas coisas, mas continuamos impacientes como as crianças. Nesse salmo também a gente aprende que a gente deve esperar, e nessa introdução a gente aprende que esperar que Deus revele o seu plano não é um problema. Muitas vezes é o melhor que devemos fazer. Não tente resolver sozinho ou encontrar soluções sozinho. Tem situações que o melhor que podemos fazer é esperar, e o Salmo 75 nos leva nesta direção. Nós não estamos sozinhos. Devemos nos lembrar da palavra de Jesus que diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vou estar com vocês só quando forem os dias bons, quando as coisas estiverem sob controle. Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Isso quer dizer que no dia de chuva Ele está, no dia de sol Ele também está. Pode ser que você pense, como eu queria ter calmaria. Agora Ele está na calmaria, mas também está na tempestade. Eu estou convosco todos os dias. O melhor que podemos fazer é esperar, e sabendo que não estamos sozinhos. Eu pensei num tema que, em vez de agir, reagir ou travar, eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Confiar em Deus mesmo que a injustiça esteja campeando. Confiar mesmo que pareça que tudo esteja indo na direção contrária. Confiando em Deus em tempos difíceis ou em tempos de injustiça. Esse é o tema que eu gostaria de partilhar com você. Antes de entrarmos no desenvolvimento da mensagem, cumpre-me citar que o Dr. Warren Wiersbe, já citado por mim no início desta mensagem, ele esboça esse salmo em 4 pontos importantes. Em primeiro lugar, e vai nortear o nosso pensamento, ele esboça o salmo dizendo que esse salmo aponta uma invocação de louvor. A verdadeira adoração, meus irmãos, ela concentra-se no Senhor, não se concentra em nós, não se concentra nos nossos problemas, não se concentra nas nossas necessidades. Embora que ouçamos muita coisa de cânticos, canções, ou de adorações ou pseudo-adorações antropocêntricas, apontando para o ego humano, a verdadeira adoração e invocação de louvor deve concentrar-se no Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, diz o Salmo 115, mas ao seu nome dá glória. A glória é dele, totalmente dele, para ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dr. Wiersbe diz que esse salmo inicia-se com uma invocação de louvor. E em segundo lugar ele diz que a gente deve ouvir a mensagem, nos versículos 2 a 5, se queremos que o Senhor receba as nossas palavras de louvor, diz o Dr. Wiersbe,
Ele diz: precisamos nos comprometer a prestar atenção à sua palavra lida, cantada ou pregada. Você conhece alguém que quando alguém está cantando não sente nada, que quando alguém está pregando não sente nada, parece que está morto, mas quando pega o microfone quer que todo mundo sinta tudo? Eu conheço. Claro que hoje esses tais não vieram no culto, não estão na igreja hoje, mas a verdade é que se você quer que o Senhor receba as suas palavras de louvor, é necessário saber ouvir a voz de Deus em qualquer forma que ela se manifestar. Se quer ser ouvido por Deus, aprenda a ouvir a voz de Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Também o Dr. Luiz me diz que a gente deve não só ouvir a mensagem, mas aplicar a palavra. Você já percebeu como é fácil a gente ouvir a mensagem, sair do culto e esquecer? Não precisa responder. Mas quais foram os pontos da mensagem de domingo passado? Talvez você se lembre do texto, porque nós estamos pregando uma mensagem em série. Pregamos o 73, o 74 e agora o 75. Mas é muito normal que a gente saia e a gente esqueça o que a gente ouviu. É muito normal que a gente chegue amanhã e a gente se ocupe com as coisas da vida, que a gente se ocupe com os problemas, e por causa dos problemas de amanhã a gente esquece das bênçãos de hoje. Nós somos esquecidos às vezes. É muito fácil esquecer, mas a bênção ela está em praticar a palavra, não é em ouvir. É importante ouvir? É importante ouvir. Até porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Mas a bênção está em praticar a palavra que se ouve. E por fim, esse salmo se encerra com louvor e temor. Ele começa com louvor e ele termina com louvor. Nos versículos 9 a 10 ele diz: quanto a mim, ele vai dizer algumas coisas. O salmista decidiu obedecer e confiar. O testemunho e o louvor devem andar juntos. Ele decidiu que o seu testemunho causaria o efeito que fosse necessário. Ele decidiu viver para Deus. E ele decidiu alinhar o seu testemunho e o seu louvor. E ele encerra este salmo com louvor e com temor. Aí chegamos à pergunta inicial: diante de uma injustiça, o que você faz? Qual é o seu comportamento? O nosso tema: eu escolho confiar. Diga: eu escolho. Diz o que você quer que você escolheu. Eu escolhi confiar. E você? Desenvolvendo essa mensagem, nós podemos partir de um primeiro ponto, e são 3. No primeiro ponto a gente pode chegar a uma pergunta. Para o salmista no Salmo 75, que é um salmo que tem o mesmo contexto do 76, o mesmo contexto do 77, parece-me que esse texto foi escrito para um tempo de aflição, no período do reinado do rei Ezequias. Neste texto a gente encontra Deus como supremo juiz, que pune os ímpios, Deus que, quanto às pessoas arrogantes, que ameaçam a nossa segurança, Ele entra em ação, e que nós podemos confiar nesse Deus totalmente. Nós podemos começar esse salmo analisando primeiro quem é Deus. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar um lugar determinado, julgarei retamente. Dissolve-se a terra e todos seus moradores, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte, não levanteis fronte altiva. E ele diz a respeito de Deus: mas Deus é o juiz. A um ele abate, a outro ele exalta. E nós podemos
Neste primeiro ponto, falar a respeito da pessoa de Deus. É óbvio que se entrássemos num conceito teológico, Deus é Espírito, Deus não é antropomórfico, Deus não tem forma humana, Deus é Espírito. Poderíamos discorrer a respeito dos seus atributos, aqueles que são comunicáveis, aqueles que são incomunicáveis. Poderíamos falar teologicamente a respeito de conceitos de Deus, mas o salmista apresenta de forma prática. Para ele, Deus é aquele a quem ele dá o seu louvor, é aquele a quem ele glorifica. Deus é aquele a quem ele dá o louvor perfeito. Deus é aquele cujo nome está perto. O salmista nos faz lembrar aquilo que lá nos Provérbios é claro: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e estará em segurança. Deus é o nosso refúgio. Ele nos faz lembrar que Deus é o juiz de toda a terra. Ele nos faz lembrar, meus irmãos, que Deus é aquele que abate a um e exalta o outro. Isso quer dizer, Ele tem o controle, Ele que manda, Ele que fala. Quando Ele fala, a gente escuta. Quando Ele diz alguma coisa, a gente obedece a sua voz, porque é Ele, o Senhor, é Ele que tem o controle nas suas mãos. O salmista começa dizendo quem é Deus, e ele apresenta a pessoa de Deus para si como aquele que é conhecido e glorificado. É muito importante que na nossa vida diária nós tenhamos a aproximação com Deus e o conheçamos. O profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ele quer ser conhecido de nós. Devemos conhecê-lo de perto, andando com Ele, estando perto dEle, dando a Ele o louvor que só a Ele deve ser dado. Ele é aquele que julga. Deus não é apenas um espectador. Para o salmista, Deus não é um assistente. Há um conceito deísta que permeia a cabeça de muita gente, que acha que Deus, você crê em Deus? Creio. Mas e Deus para você? Não, Deus não interfere. Deus criou e está fora. Deus criou e não mexe com mais nada. Deus criou e não entra no circuito. Existem conceitos de Deus, conceitos populares, de instituições conhecidíssimas. Por exemplo, o conceito de que Deus é o grande arquiteto do universo, por exemplo, é um conceito falacioso. Deus não projetou e saiu de cena. Deus não é o arquiteto que fez a planta e saiu e deixou por conta do construtor. Ele continua envolvendo-se na história. Ele continua agindo em todo o tempo. Ele foi, Ele é, Ele continua sendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se é verdade que Ele planejou, que Ele executou, é verdade que Ele também continua trabalhando, porque desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus como o nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ele continua trabalhando. Glória ao nome de Jesus. Por mais bonito que seja o conceito, exarado por instituições conhecidas, o Deus da Bíblia não é o Deus ausente, é o Deus presente. O Deus da Bíblia não é o Deus de ontem, é o Deus de sempre. O Deus da Bíblia não ficou caduco nem ficou velho. O Deus da Bíblia não passa pelo crivo do tempo conforme nós passamos. Aliás, para Ele o tempo não pode ser medido. Para Ele o tempo é algo que eu vou falar que vai ficar esquisito, mas é atemporal. Ele está acima do tempo. Ele não está sujeito ao tempo, não está no cronômetro, não está no controle, não está no calendário. Ele é Senhor do tempo, está acima de qualquer coisa. Ele é o Senhor para sempre. Você está sentindo a presença de Jesus aqui? O salmista apresenta um Deus pessoal, presente, que está perto. Um Deus que tem nome, que o seu nome é exaltado, e o seu nome está perto.
As suas maravilhas declaram a sua pessoa. Ele apresenta um Deus que é juiz e que julga soberanamente. Deus para o salmista é alguém, não é algo, é alguém. Deus para o salmista é estar. Deus para o salmista é pessoal. E por ser quem Ele é, Deus é o nosso refúgio na hora das injustiças. Quando coisas acontecem, quando injustiças aparecem, e eu estou pregando para um auditório que você pode em algum momento da sua vida ter sentido de perto, na pele, a injustiça acontecer, algo chegar, não é verdade, mas falaram, é calúnia, mas chegou na sua casa, é uma mentira, e você foi abatido por aquela situação, uma injustiça aconteceu. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus fica do lado do mais fraco, Deus fica do lado daquele que está injustiçado, Deus é o socorro daquele que precisa. Levanta a mão, Ele é seu socorro também nesta noite. Aleluia. Ele é o nosso refúgio. E entendendo quem Deus é, a pergunta que fazemos é como isso deve afetar a vida à nossa volta. E à nossa volta está a impiedade. Como os ímpios agem é o segundo ponto desta mensagem. O salmista apresenta nesse texto Deus, os ímpios e os justos. Deus, os ímpios e os justos. E existem características que nós podemos relembrar, porque já fizeram parte das mensagens anteriores. Existem características que marcam a vida daqueles que estão longe de Deus, vivendo na impiedade, que podem ser relembradas agora. Por mais arrogante, por mais que alguém tenha uma pose daquelas, quem anda na impiedade está pisando em terreno frágil. Quem anda na impiedade está pisando em terreno perigoso. É comum no comportamento dos ímpios, daqueles que estão longe de Deus, que desafiem a Deus e a sua justiça. É comum encontrarmos pessoas que vivam um comportamento desafiador diante de Deus. É comum que encontremos em tais situações ações de arrogância, mas isso é uma ilusão grotesca, porque a arrogância leva à queda. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína, que a altivez do espírito precede a queda, está em Provérbios. É comum que alguém, ao viver longe de Deus e desafiando Deus, tenha comportamentos arrogantes. Os ímpios, ao pisarem em terreno escorregadio, levam muitas vezes a sua vida e a sua família a resultados tenebrosos. A sua prosperidade é temporária. O que parece ser sucesso, na verdade, é algo efêmero. E para eu te explicar o que é algo efêmero, e todos aqui, muitos sabem, mas alguns podem não saber. Vou dar só um exemplo: é como se fosse uma fumaça que se dissipa. Viver longe de Deus pode levar a essa experiência de vida, uma vida que se dissipa, como uma fumaça que se esvai, algo que vai com o vento. Talvez eu esteja pregando para você que, ao pensar na figura de Deus apresentada pelo salmista como alguém pessoal que se importa, que não era, que é, que não estava, está presente, que não vira as costas, que não é alguém que fez e foi embora, mas está
no meio da história, agindo no meio dela. Quando comparamos com a vida daqueles que andam longe de Deus, percebemos a sua fragilidade, enquanto Deus está no seu trono, e o seu trono não se move, enquanto Deus permanece com o cetro da justiça na mão. A vida daqueles que andam na impiedade é uma vida de areia movediça, terrenos frágeis, pantanosos, difíceis, e não valerá a pena desafiar a Deus e a sua justiça, porque a justiça divina sempre prevalecerá, independente do que eu penso, independentemente do que você pensa, quer ou creia, a justiça divina sempre prevalecerá. Alguém diz num ditado popular que Deus tarda, mas não falha, que a justiça divina virá. Deus é justiça em pessoa, e a justiça de Deus prevalecerá. E aí nós entramos num versículo difícil do Salmo, versículo 8. Está com a Bíblia aberta, pode ler. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão. Eu vou trocar a palavra. Os seus próprios resíduos. A palavra aí é outra. Viver longe de Deus leva a experiências amargas. O cálice do vinho fervente com mistura é uma questão cultural. E a linguagem forte do vinho misturado com dejetos humanos é algo sério, que aponta para uma linguagem, obviamente, metafórica, uma metáfora. A linguagem mostra que a queda dos ímpios e a consequência de suas ações são certas. A tal bebida misturada com dejetos simboliza o juízo de Deus, que trata com seriedade o pecado e a injustiça. Com Deus não se brinca. Temos a tendência, às vezes, de questionar, de perguntar: mas por que está acontecendo isso? Por que tal situação aconteceu? E a gente fica, às vezes, preocupado com aquilo que a gente vê acontecendo. A linguagem do Salmo é uma linguagem fortíssima. E, obviamente, de forma intencional, quando li o texto, não li essa parte, porque é um texto pesado, sério. Mas não adianta a gente se ofender só com o texto. Não adianta se ofender só com a palavra. A gente tem que se preocupar com as consequências. Porque coisas ruins têm consequências ruins. Quem semeia coisas ruins, colherá coisas ruins. Agora a gente fica em silêncio, olhando assim um para a cara do outro. Mas está tudo bem, né, gente? Está tudo bem, está tudo em paz. O problema da linguagem, a linguagem é pesada, e não dá para a gente imaginar uma bebida misturada com restos humanos. Não dá para pensar, tem gente fazendo assim. Mas pior do que a cara feia é a consequência das escolhas, que nós muitas vezes, sem pensar, plantamos e depois colheremos. Esta é uma palavra que deve nos confrontar. Se a palavra de Deus não nos deixar desconfortáveis, se a palavra de Deus não confrontar a mim e a você, se o Espírito de Deus não nos fizer pensar, se o Espírito de Deus não nos apertar,
nada vai adiantar, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Se Ele está te corrigindo é porque é hora, e Ele está dizendo: é hora de mudar, é hora de transformar, é hora de ser outra pessoa. Se não quiser beber a bebida amarga, se não quiser beber a bebida misturada com tantas coisas, agora é a hora de pensar, porque atitudes têm consequências. Ações erradas trarão resultados negativos. E aí vem uma pergunta: como é que devemos nos comportar como justos? Se o Salmo aponta para Deus, para os ímpios e para os justos, e eu espero, obviamente, que você queira estar se enquadrando dentro deste ponto. E alguém um dia perguntou: pastor, mas você é justo? Falei: eu sou. Justo de tudo, justificado por Jesus. Não é a minha justiça, porque em mim não tem justiça. Eu não consigo ver atitudes escancaradas de injustiça em mim. Procuro vigiar. Mas se der um tecozinho, se alguém falar alguma coisa, se alguém provocar e pisar no calo, pode ser que uma injustiça aflore, porque em mim não tem nada bom. Nós não temos, mas nós fomos justificados por aquele que nos justificou. A justiça que está em nós não é nossa, não vem de nós, ela vem de Deus. Sabe o que é que Ele fez? Muito antes de os políticos de Brasília aprovarem a lei da ficha limpa, que já virou uma bagunça, já mexeu, já desmexeu, já fez um monte de coisa, muitos antes de alguém pensar sobre isso, Jesus olhou para você, Jesus olhou para você, Jesus olhou para mim, Jesus olhou para nós, e Ele viu assim: a ficha está suja, não tem jeito, aí tudo lá contra nós, a cédula contra nós, tudo apontando para a gente, o débito era alto. Ele pegou a cédula de condenação, pastores, e Ele cravou a cédula na cruz, e Ele disse: tetelestai, está pago, não tem mais dívida, não há mais condenação, e a justiça de Cristo veio até nós, e nós fomos justificados por Ele, e quem foi justificado por Jesus é justo. Como justos, como é que nós devemos nos portar? Primeiro, somos chamados a confiar em Deus, e eu escolhi confiar. Você enfrenta dificuldades, sim ou não? Eu também. Como é que você acha força para viver diante das dificuldades? O que você faz? Nossa fé é o que pode nos sustentar diante das adversidades. Não temos outra fonte de força. Não dá para buscar uma criptonita, não dá para buscar uma força em outro lugar. A nossa força vem de Deus. Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte, porque a graça de Deus, a única coisa que nos basta, é Ele que nos fortalece. Somos chamados a confiar em Deus. E em segundo lugar, além de confiar, somos convidados a agir como instrumentos da justiça. Nossa vida deve refletir a luz de Cristo. Isso serve primeiro para mim. Somos chamados a viver como instrumento de justiça, onde quer que nós estejamos. Nossa vida deve trazer esperança e transformar o mundo ao nosso redor. Há uma personagem na igreja, dos pais da igreja. Na religião tradicional é conhecido como um santo, Francisco de Assis. E tem uma oração que é conhecida e muita gente faz. E eu cito a primeira frase: Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Nós não devemos viver de outra forma além de sermos uma bênção, onde quer que nós estejamos. Quem quer ser abençoado aqui? Todo mundo quer. Quem quer ser uma bênção? Já percebeu que a gente gosta
da bênção, mas não gostamos de ser abençoadores às vezes. Alguém posta lá, fui abençoado com isso, abençoado com aquilo, abençoado com a sandália, com a inscrição das escolhidas. E você ser uma bênção. Deus pode fazer de você um instrumento nas mãos dele. Na história da igreja há um homem que eu passo a citar, Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, teólogo, filósofo. Ainda jovem, Dietrich Bonhoeffer se posicionou contra o sistema de Adolf Hitler na Alemanha. Como pastor, se posicionou contra o nazismo. E por se posicionar contra o regime, por se posicionar contra a injustiça, mesmo colocando a sua vida em risco, esse jovem pastor não retrocedeu. Ele confiou em Deus e foi um defensor da verdade, quando a maioria das pessoas ficaram calados. Se engana muito quem se omite na defesa da verdade. Porque hoje estão falando de alguém. Hoje está atingindo o outro. Hoje é a casa do vizinho. E você diz assim, não, mas não é comigo, então não vou me meter. Não se posicione. E daqui a pouco será você o alvo. Dietrich Bonhoeffer escreveu várias obras teológicas, se opondo ao regime terrível, cruel daquele tempo, confiando em Deus, mesmo colocando em risco a sua própria vida, enquanto a maioria se calava. O que aconteceu? Pagou com a sua própria vida, foi executado, morreu, porque recusou-se a ficar quieto e se posicionou contra a injustiça. A coragem de Bonhoeffer nos inspira a permanecer firmes na fé, mesmo em meio às injustiças desse tempo. Que Deus espera de mim e de você? Deus espera que nós sejamos firmes. Que Deus espera de nós, aplicando a mensagem desta noite, uma pergunta fica no ar: como estamos agindo, reagindo ou travando diante das injustiças ao redor? O que estamos fazendo quando um problema, quando a injustiça campeia à nossa volta? O Salmo 75 nos convida a permanecer na fé e a confiar. Como fazemos diante das injustiças? Nós nos calamos ou nos posicionamos? Deus nos chamou, e nessa aplicação isso deve ficar muito claro, para que sejamos vozes de esperança e de justiça. Deus quer contar conosco para que sejamos vozes de esperança nesse tempo de desesperança. Sejamos vozes de justiça no meio da injustiça que está à nossa volta. E eu me lembro do que Jesus diz em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A aplicação desta mensagem do Salmo 75: você teria coragem de acender a sua luz no meio da escuridão? Você diria como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim? Qual seria o nosso comportamento diante das injustiças à nossa volta? Concluindo essa mensagem, como é que você está vivendo? Como é que você vive com as injustiças à sua volta? Você teria coragem de viver para a glória de Deus? Ou você vai viver como aqueles que vivem, deixa a vida me levar? Vai viver como der.
Existem aqueles que agem tão irresponsavelmente. Vou te dar um exemplo. Alguém nem sabe que você está falando dele. O seu amigo conhece você, não conhece a pessoa. E quando você fala de alguém, você pode estar causando um assassinato de uma reputação de alguém. Você pode estar prejudicando a pessoa para sempre. Você se tornaria um instrumento de luz e de paz. Você seria um instrumento nas mãos de Deus. Ou é daquelas pessoas, um dia eu encontrei uma pessoa falando, pastor, fulano é engraçado, né? Fulano é assim, Deus usa, depois o diabo usa, depois ele mesmo usa a si mesmo, depois ele usa o diabo, para mostrar que às vezes as pessoas são volúveis. Quem somos nós? Deus te usa, mas tem lugar para o inimigo entrar também? Como é que é isso? Como estamos vivendo diante das injustiças à nossa volta? Só faz a conta. E se fosse você que precisasse de misericórdia? E se fosse você que precisasse de justiça? E se fosse você que, como o rei Ezequias, estivesse diante de uma situação adversa e precisasse de que Deus entrasse com justiça cuidando de você? Você poderia dizer que Deus é o seu justo juiz? Mas a gente não pode terminar esse salmo falando só disso. Porque o salmo fala de problema, o salmo fala de injustiça, o salmo fala de situações adversas, o salmo aponta para um Deus que tem controle sobre todas as coisas, mas eu tenho que te lembrar que esse salmo começa com louvor e termina com louvor, e que o evangelho de Jesus Cristo é sobre esperança, não é sobre desesperança. Eu preciso terminar essa mensagem dizendo que um salmo fala sobre juízo, mas o evangelho fala de redenção e de graça. Eu tenho que te dizer que enquanto os problemas estão à nossa volta, que o juízo está diante de nós, que a espada está desembainhada, que a injustiça está campeando, há um Deus que fala de redenção e de graça, que há esperança, que pode mudar a sua vida, que a gente começa louvando, termina louvando, mas há esperança entre a calamidade que nos cerca e o resultado final da nossa vida. A gente tem um Deus que tem graça e esperança para nós, que tem redenção, restauração para a nossa vida. Sentindo a presença dEle, aleluia. Eu te falei do versículo 8. O versículo 8 é o versículo mais difícil. Eu nem citei o versículo todo. Algo sério. E no versículo 8 o salmista diz, eu estou concluindo a mensagem: na mão do Senhor há um cálice de vinho fervente, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente os ímpios da terra os sorverão. E eu não falo do conteúdo. Você pode escolher beber o cálice da ira de Deus. Você pode escolher colher os resultados das suas próprias escolhas. Mas para mim, eu resolvi confiar e acreditar que diante das injustiças nós temos um Deus que é justo. Para mim, eu escolhi que eu não quero tomar esse cálice, porque um dia lá no jardim, quando Jesus Cristo clamava, e os ímpios o foram prender, ele rogava ao Pai e suplicava pelo cálice que ele ia beber. E eu escolhi dizer como o velho hino da harpa cristã: com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração.
Tem gente que vai beber o cálice da ira de Deus, mas eu fui poupado. E você também, porque naquele dia Jesus falou assim: se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, faça a tua. E o cálice amargo que era para mim, Jesus o tomou em meu lugar. Os ímpios podem escolher o caminho que quiserem, mas eu escolhi o caminho de confiar no Senhor e saber que o cálice terrível da ira de Deus, que era reservado para mim, Jesus tomou em meu lugar. Tomou também em seu lugar. A verdade é que tem gente pagando para ver. Tem gente contando com a sorte, dizendo: amanhã eu mudo essa história. Hoje Jesus está dizendo que você pode confiar. Você pode confiar em Jesus mais do que no diagnóstico do seu médico. Pode confiar em Jesus mais do que confia no Tesouro Nacional. Pode confiar em Jesus muito mais do que confia numa carteira de autocustódia de criptomoedas que ninguém tem a senha. Você pode confiar em Jesus muito mais do que qualquer coisa. Porque se o Salmo fala de injustiça, o Evangelho fala de esperança, redenção e transformação. E você pode confiar em Jesus. Busque a justiça de Deus. Todos podem vir à fonte da verdadeira redenção. Há esperança para você. Se você vive no meio da injustiça, hoje Jesus está dizendo: pode trocar o assunto. Há esperança, redenção, graça, misericórdia para você.